Olá! Hoje vamos de Book Tag Sentimentos. Bora lá? Meu nome é Maísa e eu vi esse vídeo recentemente no canal da Paola Alessandra, em que ela traz uma série de livros relacionados a sentimento. Paola é uma graça de pessoa, então grande parte das indicações dela são bem românticas. E eu trouxe aqui um pouquinho do que eu gosto mais de ler, além dos romances, as fantasias e as distopias. Mas antes de começar com as indicações, aqueles recadinhos de sempre: curta, compartilhe. É a primeira vez por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, isso ajuda bastante o canal a chegar a outras pessoas. Mas bora falar de livros. O primeiro item é um livro que me fez chorar muito, então o primeiro sentimento é a tristeza. Eu trouxe Ninguém Nasce Herói, do Éric Novello, publicado pela Seguinte. É uma publicação de 2017, uma distopia nacional, que vai usar como ambientação o panorama político brasileiro. E ele foi escrito em 2017, é muito importante reforçar isso, porque a sensação de quando eu estava lendo era que era um livro que parecia ter sido escrito há menos tempo ainda, né? Em 2019, 2020, porque ele traz alguns acertos que são assustadores. Então eu chorei em alguns momentos de raiva por ver o que as minorias no Brasil ainda sofrem. O que acontece? Nesse livro nós temos um personagem que chega ao poder depois de ser anos um deputado que não fez muita coisa pelo seu país. E esse governo ele chega também com muita ajuda de milícias, exaltando a fé, colocando a fé acima de tudo. É uma distopia, é uma ficção de 2017. E esse governo é um governo misógino, racista, homofóbico, que pretende dizer às pessoas que ele governa a todos, mas fica muito claro quais são os grupos que o apoiam e que vão ter um retorno dele. Então foi nesse sentido que eu fiquei com muita raiva e muita tristeza. Chorei mesmo, principalmente no final, assim, muitas cenas que acontecem são de deixar a gente angustiado. Mas apesar de todo esse clima de tristeza, é importante notar e deixar claro que ele traz esperança, né? Esperança das pessoas que não se conformam em ver um outro ser destratado, ser espancado, ser humilhado, de que as pessoas podem se dar as mãos e que quando elas se dão as mãos, elas se tornam muito mais fortes. Então é um livro incrível, acho que todo mundo deveria ler, mas ele tem esses gatilhos políticos, né? Gatilhos de um Brasil que se perdeu um pouquinho daquilo que nós queremos para ele, mas que vai voltar, eu tenho certeza disso. Um livro que me deu tristeza, mas terminou com esperança, é isso que vale. Segundo item, frustração. Um livro que eu tinha expectativas que não foram atendidas. Frankenstein. Foi a primeira vez que eu tive contato com o clássico em si. Eu li na edição da Dark Side, que é uma edição belíssima. Mas eu fiquei frustrada porque eu esperava encontrar mais da parte científica do livro. E encontrei mais a parte filosófica. Já comentei isso num outro vídeo. Em alguns momentos eu achei o livro muito devagar, né? Uma construção que foi devagar. E o monstro, propriamente, aparece relativamente pouco. A gente tem muito mais do Victor, que é um personagem extremamente problemático. Eu li Frankenstein no ano passado, então estava com a leitura bem fresca na memória. E na sequência eu acabei lendo A Sombria Queda da Elizabeth Frankenstein, uma publicação da Plataforma 21, da autora Kirsten White. Eu gostei muito mais da história de Frankenstein. Eu acho que ela trouxe uma visão assim muito interessante, muito diferente. E o que a Kirsten faz aqui é justamente uma homenagem à autora, porque ela diz que uma menina de 16 anos cria um personagem, cria uma narrativa impressionante. E sempre que se fala da autora, da Mary Shelley, a gente vai falar sempre do marido dela e de como que ela se inspirou, porque ela estava ao lado de um grande poeta. Então os dois homens que estavam próximos a ela são sempre lembrados. Mas esses dois homens pouco contribuíram efetivamente da mesma forma que a Mary Shelley o fez para a história. Eu acho interessante isso e justamente por conta disso, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein é do ponto de vista da mulher que permeia essa história. Eu gostei muito mais de ler a história através deste reconto.
Então eu fiquei frustrada, mas ao mesmo tempo fiquei feliz quando eu encontrei esse reconto. Recomendo bastante. Terceiro item, humor, um livro que me deixou às gargalhadas. E aí eu vou trazer um livro que realmente me deixou com muitos risos, apesar de ser um livro extremamente sombrio, com muita violência, com muito sangue. Mas a escrita do Jay Kristoff é muito engraçada. Então, Nevernight, o primeiro livro da trilogia As Crônicas da Quase Noite, também publicado pela plataforma 21. E aqui a gente tem um mundo bastante sombrio, mas de novo é uma narrativa sarcástica. As notas de rodapé que o Jay Kristoff traz, elas são muito engraçadas. Ele traz uma leveza para uma história que é intensa, né, que é sangrenta, e ele conseguiu me fazer rir em muitas passagens. Então, para humor, nesse momento, eu não poderia indicar outro livro que não Nevernight. Quarto item, compaixão, um personagem que me fez sofrer durante a leitura. Na verdade, eu estou só no início da leitura de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, publicado pelo Universo dos Livros. Esse é um livro de fantasia, uma duologia, o primeiro livro. Estou ainda bem no início dessa leitura. O Laszlo, ele é um personagem que aparece logo no início. Ele já aparece como um órfão, criado por pessoas que não estão nem um pouco preocupados com esse menino, né? E o Laszlo é um personagem que até o momento que eu estou da leitura, ele vai sendo de muitas formas abusado. Primeiro por aqueles tutores que não estavam preocupados com a saúde, com a segurança dele, com a educação dele. E depois por um outro personagem que vai aparecer e que vai arrancar muitas coisas do Laszlo. A história dele, a paixão dele, os sonhos dele. Então eu fiquei bastante condoída por ele. Outro item, Raiva, um livro com uma escrita tão densa que quase me fez desistir de continuar a leitura. Mas é O Médico e o Monstro. Outro clássico, outra publicação da Dark Side, um livro impecável. E essa edição especificamente, ela traz uma série de outros contos do autor. Por que eu fiquei com raiva? Porque é uma escrita muito diferente do que eu estou acostumada a ler. A impressão que eu tenho é que eu tenho um recorte do conto. Então ele começa como se uma série de ações anteriores já fossem conhecimento do leitor. É pelo menos essa sensação que eu tive. Então é como se eu tivesse entrado no meio de uma história e até entender toda essa história ficou muito difícil. Então vários contos, muitos contos com cunho racista. Ele tem uma escrita com uma soberba do ponto de vista do colonizador para o colonizado. Enfim, achei uma visão bastante preconceituosa também. E eu achei muito prolixo, né? Então ele escreve às vezes demais. As cenas são muito longas. De novo, talvez pelo fato de ser um clássico. Então ele vai ter uma escrita, realmente uma narrativa mais lenta. E o conto que dá o nome ao livro, que é O Médico e o Monstro, eu não sei, não gostei. Eu acho que a gente tem um ponto de vista de adaptações acima de tudo, né? Para quem começa pelas adaptações. E quando a gente vai ao original, nesse caso eu também achei, não gostei tanto, né? Não entendi bem a razão desses personagens, o que os movia. Então foi uma leitura que eu finalizei, porque eu acho importante a gente ter uma noção exata da história para poder falar dela. Li, mas não sei se é um livro que eu pretendo reler. Eventualmente, em algum momento que eu esteja mais madura, quem sabe eu volte a essa leitura. Agora vamos falar de amor, um casal com o qual eu me identifiquei. E eu vou trazer Wall of Thieves, da Mary Pearson. Na verdade, o primeiro livro é Dance of Thieves, eu já estou finalizando essa duologia. É uma publicação da Dark Side e também, de novo, publicações super caprichadas. Aqui nós temos, então, um casal que se ama muito e que é um casal de uma intensidade, de uma entrega que eu acho linda de se ver. São personagens que se veem imersos aí a uma guerra, uma disputa de poder, que tem muitas cicatrizes, principalmente ela, né? Ela tem muitos problemas no seu passado. E ele é um personagem, assim, muito jovem, mas ele está totalmente voltado para a família, mas também para o seu interesse amoroso. Ainda não finalizei, muito provavelmente é um livro que vai ser favoritado, termino ele ainda essa semana. Se você leu e não gostou de As Crônicas de Amor e Ódio, eu acho que vale a pena dar uma chance para Dinastia de Ladrões.
Próximo item, Nojo, um livro que eu li, gostei, mas que hoje eu não leria. Na verdade, eu trouxe vários livros da Dark Side, né? A Trilogia dos Espinhos. Comprei essa edição maravilhosa da Dark Side. O autor é o Mark Lawrence. Essa é uma edição especial, vem com os 3 livros. E eu li o primeiro livro. Na verdade, quando eu li, eu não terminei de ler então a trilogia. Quando eu li o primeiro livro, eu já achei um mundo muito diferente. Eu demorei bastante a entrar dentro daquele mundo. Aqui a gente tem um órfão, que é o Jorg, e ele vê sua mãe ser assassinada, o irmão dele também sendo assassinado. E nessa sede de vingança, ele trilha um caminho aí bem tortuoso para chegar ao seu objetivo. Já nesse primeiro livro, eu achei a forma como as mulheres eram retratadas de uma forma assim bem violenta, né, um pouco machista. O fato é que logo que eu finalizei, eu realmente precisei de um tempo para entender um pouco o que era aquele mundo, que é muito diferente. Na sequência, encontrei uma discussão em que havia entre o Mark Lawrence e a Victoria Schwab. O que acontece é que a Victoria, que é uma autora que eu gosto muito, mas ela havia comentado sobre a questão do machismo presente nas histórias do Mark Lawrence e começou uma quantidade de tweets de ódio dos leitores do Mark Lawrence voltados para Victoria Schwab. E ele mesmo, algumas falas dele eram bastante desdenhosas, inclusive sobre a obra da Victoria Schwab. E por conta disso eu fiquei mais ainda desmotivada a continuar a leitura. Pretendo ler, mesmo porque além desse livro eu tenho uma outra duologia que é a Rainha Vermelha, que se passa nesse mesmo mundo, mas nesse momento eu realmente não tenho vontade, né? Normalmente eu separo o autor da obra. De modo geral, aqueles autores clássicos que hoje a gente sabe que tinham atitudes que não eram muito bem vistas, né, que não são muito bem vistas, mas que não tem problema na sua narrativa, tudo bem. Agora, um autor contemporâneo que usa de algumas ferramentas sem justificativa na sua narrativa, eu acho que eles acabam perdendo o leitor. Ela não vai envelhecendo bem. Então, é uma história que é muito elogiada, ela é bem avaliada no Scooby, então em algum momento eu posso voltar para ela, né? Porque de novo tenho esse livro, tem A Guerra da Rainha Vermelha, mas nesse momento é um autor que eu quero, ele vai ficar no fim da fila. E é uma fila imensa. Quem sabe eu chegue nele em algum momento. Próximo item, Desespero. Um livro que tenha uma cena, uma narrativa que seja cheia de adrenalina. E eu vou trazer A Rainha do Nada, porque a parte final dessa história, né, que é a finalização da trilogia do Povo do Ar, ela é frenética. Então aqui a gente tem uma guerra iminente e a Júde e o Cardan vão estar envolvidos nessa guerra. E as cenas finais, elas são realmente intensas, né? Muita coisa acontece, muita coisa passa pela cabeça da Júde, né? Qual caminho que ela deveria tomar. Ela tem 2 caminhos aí muito claros e um deles vai deixá-la mais tranquila em relação ao coração, o outro ele vai ser mais dolorido, mas ela vai ter de tomar uma atitude e ela toma a melhor atitude, não esperava outra coisa dessa protagonista tão forte. Mas é isso, eu acho que A Rainha do Nada, ela traz momentos assim, eu já tinha comentado isso em outros vídeos, ela tem uma narrativa intensa, eu indico A Rainha do Nada como uma leitura frenética mesmo. Os 3 livros são o primeiro menos, o segundo bastante, A Rainha do Nada com um final maravilhoso. E finalmente, Surpresa, um personagem que eu não dava nada por ele, mas ele me surpreendeu. E eu vou falar do Silas, de O Feitiço dos Espinhos. É uma publicação da Margaret Rogerson, publicado o primeiro livro da editora Literalise. E aqui o Silas é um personagem muito interessante. Ele é um coadjuvante, né? Ele tá ali ao lado do personagem principal. Ele parece um personagem servil, né? Ele tá ali para servir esse personagem. E o tempo inteiro ajudando, mas meio nas sombras. Mas no terço final ele se revela, né? Ele é um personagem
eu quase gosto mais dele do que dos personagens principais, porque ele tem uma reviravolta que é muito interessante de acompanhar, muito importante para a trama. Ele traz alguns momentos cômicos também, ele traz alguns momentos mais fortes, enfim, ele está presente na narrativa de diversas formas, e é o final que a gente vê a importância desse personagem e vê um crescimento que eu gostei muito de acompanhar. Queria mais livros. Essa é uma fantasia em volume único, ainda assim eu queria livros que me trouxessem mais da história do Silas. Então foram esses os livros, eu tentei trazer os sentimentos aplicados a leituras mais atuais. Espero que você tenha gostado, me diz aí se concorda com os meus sentimentos, com as minhas indicações. Deixa aqui na caixa de descrição quais seriam os livros que você colocaria para cada um desses sentimentos. De novo, vou deixar linkado o vídeo da Paola Alessandra. Também vou deixar o link de compra para qualquer um desses livros, se você se interessou. Peço a gentileza de utilizar os meus links, isso me ajuda bastante. É só isso, agradeço ter assistido esse vídeo, muito obrigada e até a próxima.